Fala pessoal, mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai entender o porquê os salgados explodem. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque tem muita gente que desistiu de vender salgado congelado porque o cliente compra e a hora que ele vai fritar, explode o salgado. Muita gente na própria fábrica de salgado está fritando salgado quando vê o salgado explode. E ela não entende por que explodiu o salgado. E nesse vídeo eu vou te explicar a teoria. É muito importante você saber a teoria, para que quando dá problema na prática, você entenda, é por isso que deu problema, e aí você entende como resolver. Por isso eu vou te explicar aqui nesse vídeo por que os salgados explodem, tá? E tem duas razões por que ele explode. A massa não for feita do jeito certo e a fritura também não for feita do jeito certo. Então eu vou te ensinar aqui como fazer a massa do jeito certo para ela não explodir, como fritar do jeito certo para ela não explodir e como você explicar para o cliente o jeito que ele tem que fazer para dar certo na casa do cliente e o cliente também não explodir o salgado, não se queimar e não dar problema. Beleza? Então vamos lá, vamos entender. Primeira coisa, por que os salgados explodem? Gente, os salgados, ele é feito mais de 50% é água na massa do salgado. Aqui a gente coloca 8,5 litros de água para 5 kg de farinha. E na parte do cozimento, a gente tem a tarefa de fazer a água se grudar com essa farinha. Elas têm que se amarrar, se entrelaçar, elas precisam estar unidas. Por quê? Porque é o seguinte, a água, ela ferve a 90 graus, tá? 90 graus a água ferve. Só que quando a gente vai fritar o salgado, a gente frita a quantos graus na fritadeira? 180 graus. A gente precisa fritar a 180 graus porque senão o salgado derrete. Só que como a água ferve a 90 graus, quando a gente joga no óleo quente, aquela água que está dentro do salgado, grudada na massa e no recheio, ela tende a ferver muito rápido. Então, se ela ficar um pouco de tempo ali, ela vai tentar se desgrudar da farinha e sair, evaporar. E se ela não estiver bem grudada na farinha, vai acontecer o quê? Vai ferver a água aqui, que está numa temperatura de 180 graus, a hora que ela chega a 90 graus, ela sai do salgado e ela explode o salgado. Por isso você precisa saber que o segredo está em deixar cozinhar bem. Você precisa deixar mais de 5 minutos cozinhando em fogo baixo. A massa, você colocou a farinha, você tem que deixar mais de 5 minutos mexendo com fogo baixo, mexendo, mais de 5 minutos. Por quê? Porque daí vai garantir que a água vai grudar na farinha, vai entrelaçar na farinha, vai se unir com a farinha e não vai soltar depois quando ela estiver a 180 graus. E depois que você desliga o fogo, depois de 5 minutos, você ainda deixa mais um pouco mexendo, para garantir mesmo que essa água está grudada na farinha que ela não vai soltar. Um salgado que é bem cozido, bem mexido, é muito mais difícil de estourar. Mas ele ainda pode estourar. Por que ele pode estourar? Se você errar na fritura, ele ainda pode estourar. Como é que faz a fritura então? O salgado, como eu já disse, ele tem a água dentro grudada na farinha e o recheio também tem água. Então se ele ficar mais de 3 minutos fritando, ele vai tender a estourar também, tá? Ele vai tender a estourar porque em mais de 3 minutos, a água, por mais que ela esteja congelada, em 180 graus ela vai ter esquentada. E o recheio tem água, a massa tem água, tudo ali no salgado tem água e ela vai tender a tirar essa água para fora. Se ela ficar mais de 3 minutos na fritadeira a 180 graus, é bem provável que essa água queira sair e exploda o teu salgado. Então você vai ter que explicar o seguinte para o cliente: olha, o meu salgado dá certo, não explode e funciona bem, mas tu frite ele a 180 graus. Se você não tem fritadeira elétrica, coloca uma pipoca no fundo da panela. A pipoca estourou, está na hora de colocar o salgado. O óleo está em 180 graus quando a pipoca estoura. Essa é uma dica. Ou um palito de fósforo, tem várias formas. Mas dá uma dica para ele. Óleo que cubra.
tem que ter óleo que cubra, você vai falar para ele, ó, 180 graus, óleo que cubra, e uma panela você coloca no máximo 5 unidades para cada 1 litro de óleo. Para cada 1 litro de óleo, coloca no máximo 5 unidades, tá? Você tem que explicar isso para ele, porque daí ele vai entender. 180 graus, 1 litro de óleo, no máximo 5 unidades por óleo. E a informação mais importante para o cliente não estourar o salgado é isso aqui, ó. Deixar no máximo 5 minutos fritando. Se ele não deixar mais de 5 minutos fritando no óleo cobrindo o salgado, no máximo 5 unidades por vez para cada litro de óleo, no óleo de 180 graus, não tem como dar errado se você fez a massa bem cozida. Era isso aí o vídeo de hoje. Fique com Deus. Até o próximo.